infelizmente isso é um ponto negativo para o candomblé, realiza esse tipo de trabalho. Muito bem, mas tudo tem um motivo. Então, gente, nos tempos atuais, as chamadas giras externas nas matas e cachoeiras, vocês têm observado que elas se tornam cada vez mais raras. Está rareando. Por conta de quê? São vários os fatores. Pode ser por conta do despreparo dos atuais pais de santos, zeladores, zeladoras e alorixás, babalorixás. Tanto de Umbanda quanto do candomblé. Aliado também a outros fatores que, embora autônomos, fatores autônomos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a questão da segurança. No Rio de Janeiro, quando a gente se prepara para ir fazer um ritual de canjerê na mata, ou fazer gira na mata ou cachoeira, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a questão da segurança. Qual um local que a gente pode fazer isso? Cachoeira de Coroa Grande, Raiz da Serra, Santa Cruz da Serra, enfim, nós vamos ver aonde é mais seguro. Por quê? Porque a violência nunca teve tão recorrente como está atualmente no nosso Rio de Janeiro. Então esse é um dos principais fatores, né, digamos assim, causadores do afastamento dos sacerdotes, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, da realização desse tipo de ritual. Muito bem. Aí nós temos também outros fatores como a dificuldade de locomoção, às vezes locais de difícil acesso, a idade das pessoas. Hoje, por exemplo, pessoas de idade, não se convém levar pessoas de idade, filhos de santo ou adeptos de uma certa idade, para fazer esse tipo de gira na mata ou na cachoeira. Todos esses fatores a gente vai estar aqui dissecando um por um. Tá? Muito bem. As possibilidades financeiras, esse daqui é um fator preponderante. As possibilidades e impossibilidades. Nós temos aquilo que é possível e aquilo que é impossível financeiramente. Por exemplo, em relação ao zelador, à zeladora e em relação também à comunidade de terreiro. Porque você fazer uma gira na mata, um canjerê, você vai depender o quê? Você vai depender de dinheiro. Você tem, ou você banca tudo do seu bolso, ou então você vai ter que fazer uma solicitação, fazer um pedido à comunidade terreiro para ajudar nessa locomoção. Por quê? Porque nós precisamos de comprar frutas, nós precisamos de comprar uma série de elementos ritualísticos, nós temos que ter despesa com os veículos que vão levar essas pessoas, pode ser ônibus, pode ser vans, enfim. Então quer dizer, há um diretor financeiro que vai tratar disso. Porque tudo isso aí tem despesa. Tem que ter um administrador financeiro que vai dizer ao pai de santo, numa determinada data, diz assim, pai de santo, é possível a realização desse tambor de canjerê ou desse ritual que nós vamos fazer na mata. Se ele disser financeiramente, beleza. Se ele disser não, não tem como. Então, gente, isso aí é um fator preponderante, é o fator financeiro. Então nós sabemos dos tempos bicudos que nós vivemos hoje, atualmente. Pouquíssimas pessoas têm condições de poder ajudar nas despesas para um ritual de mata. E como eu disse, aos poucos vai se perdendo. Hoje aí nós temos aí comunidades, meu Deus, que os seus seguidores, aqueles que estão ali na comunidade, digamos, presente, assim dizendo, são aquelas pessoas que estão aí na faixa de um salário e meio, 2 salários, né? Então qualquer R$100, R$200 ou R$50 que for retirado do salário dessas pessoas fazem falta. Então, gente, para você ver que muitas das vezes não é só o despreparo ou a falta de interesse do dirigente, do dirigente espiritual. Muito bem. Isso aqui são alguns fatores que eu estou colocando para você de natureza material. Mas existem fatores também de natureza espiritual. Por exemplo, são raros aqueles dirigentes que nos dias atuais que ainda possuem conhecimento dos rituais de mata e cachoeira, de como preparar sua comunidade para tal ritual, quais as firmezas que devem ser feitas tanto no barracão quanto no local. Então nós sabemos que um ritual externo você tem que ter firmeza, ojubós, orixás, energias que devem ser oferendadas dentro de casa e na rua, para que você possa fazer a sua gira externa com tranquilidade e com proteção. Por quê? Porque se assim
atuando, se o pai de santo assim agir, ele vai estar evitando possíveis acidentes com os seus filhos, né? Do tipo incorporação por esses filhos de obsessores de quiumbas. Por quê? Porque o pai de santo ele tem que blindar os seus filhos, tanto dentro de casa quanto na rua. Na rua é pior ainda. Você imagina um médio em desenvolvimento, você leva ele para a cachoeira, se ele não estiver bem blindado, se o pai de santo não estiver cuidando dele, ele corre o risco de incorporar, ao invés de incorporar um capangueiro, um espírito de luz, ou mesmo ainda em evolução, ele vai incorporar um obsessor, um quiumba. E vocês imaginem as consequências disso. Para vocês terem uma ideia, os acidentes são tão comuns numa gira externa de mata e de cachoeira, que eu vou só citar um muito comum. No verão. O verão é uma época que eu não recomendo fazer gira externa, ritual de Canjerê. Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro já tivemos aí vários noticiários, vários fatos que ocorreram por conta das chamadas trombas d'água. O verão é muito comum, porque o verão chove aqui, não chove ali, chove acolá, não chove alhures. Então o que acontece? Aí você está aqui embaixo na cachoeira, mas deixa que lá no cume da serra tá chovendo em cântaros, né, copiosamente. Aquilo vai se formando uma quantidade tão grande de água e aquilo transborda. Então quando aquilo desce, vai arrastando o que encontra pela frente, deslocam aquela tromba d'água, que é mais comum, é mais conhecido como tromba d'água, ela desloca pedras de várias toneladas, sai arrasando. Então já várias comunidades de terreiro foram arrastadas, ou até mesmo pessoas comuns do povo, banhantes que estão ali. Então no verão é muito perigoso fazer esse tipo de gira. Não pense que o perigo está somente no leito do rio, não, porque quando a tromba d'água vem, se você for numa cachoeira, após um período de chuva, após uma tromba d'água, você pode ver que existem os vestígios, né? A água, quando ela veio arrastando o que tinha na margem, uma margem verde de 10, 15, 20, 30 metros à direita e à esquerda. Então não pensa, a gente não está no leito do rio, mas a gente está aqui na beira, arrasta tudo. Então tem que ter muito cuidado com isso, Vai ao jogo de búzio, consulta o Exu direitinho, ele vai dizer, mas existem coisas que a gente nem precisa consultar Exu. Tá? É só ter conhecimento realmente das cachoeiras que nos rodeiam aqui no Rio de Janeiro. Conforme eu disse, no verão é uma época muito propícia a esse tipo de acidente. Outros acidentes muito comuns, né, nessas giras externas, por exemplo, são as mordidas de cobra. Quantas pessoas que são mordidas de cobras ou outros bichos peçonhentos. Por exemplo, queda de pessoas incorporadas no leito dos rios. Meu Deus do céu, como ocorre, sabe? Aquelas pessoas que não têm firmeza, aí o pai de santo deixa aí pro leito do rio cheio de pedra, né? Aí balança a pessoa. Vocês observem que fora de um leito de um rio, uma energia ainda não firme, ainda não equilibrada, balança a pessoa, tem uns que caem no chão. Você imagina tal fenômeno acontecer com uma pessoa no leito do rio? Então acontece isso, o acidente, a pessoa bate com a cabeça numa pedra, pronto, tá arrumado o Lorogum. É uma concussão cerebral. Aquilo pode gerar num crime omissivo-comissivo. Quer dizer, o que é o crime omissivo-comissivo? É aquela pessoa que age por omissão, mas sem querer. Tá? Ele se omitiu, tá, no dever legal de evitar que aquela pessoa fosse para o leito do rio, sabendo que a incorporação é um ritual que leva a pessoa a um certo desequilíbrio. Muito bem? Outros acidentes. Cortes em cacos de garrafa. Meu Deus do céu. Pessoas que boem garrafa, quebram garrafa, e as pessoas se cortam o pé. Acontece demais, muito corriqueiramente. Espetadelas em espinho. A mata tem espinhos. Pessoas que arranham, que se cortam, né, em espinhos e vai por aí afora, né? O triste de tudo isso é que esse afastamento desse ritual, a cultura afro é quem perde. Posto que com todas essas dificuldades e perda do conhecimento dos religiosos, que é o lado da religiosidade, do conhecimento, a beleza do encanto, das energias, dos caboclos e dos encantados, das matas, rios,
e cachoeiras vão se perdendo. E assim eles cada vez mais vão se afastando de nós, se afastando. Por quê? Porque aí o ritual de louvor a essas energias brasileiras, né, assim dizendo, elas vão se urbanizando demais, ficam muito ligadas ao prédio urbano, a quatro paredes, ao concreto frio, tá? Inexpugnável. Por quê? Por causa da dificuldade dos terreiros em fazer essas giras externas, porque uma gira externa dessa ela é necessária, porque quantas das vezes nós levamos para lavar nas águas da cachoeira os otais. Nós separamos em recipientes reservados os otais dos assentamentos de muitos filhos, levamos para participar, para serem imantados, para passarem por um processo de imantação naquele ritual. Porque eu vou estar falando logo adiante da beleza do que é um tambor de canjerê, tá? Mas antes eu tenho que fazer essa preleção para vocês irem se adequando sobre o tema que é o ritual de canjerê, ou ritual de mata ou de cachoeira, como querem os umbandistas. Muito bem. Então, quanta beleza se perde com essa omissão. O ritual de cachoeira ou canjerê, tão comum no tambor de mina, no candomblé de caboclo, o torá, a louvação aos encantados das matas, no seu próprio habitat, no seu local comum, a entrega dos pedidos, ou seja, os feitiços, os ebós, oferendas, né? Quanta sabedoria e mistérios vão se perdendo com a escassez cada vez maior desses rituais. Quanta saudade de um tambor de canjerê, aquela picada enorme que a gente abre no meio da mata, daquele círculo mágico em torno da mesma que a gente faz, né, com vários preparados mágicos. A fogueira, elemento essencial no ritual de canjerê. Também aqui existem algumas cautelas. O IBAMA pede para que não se faça fogo, tá, em determinados locais. Você tem que ter licença do IBAMA para você abrir uma picada na mata, dependendo do local que você for. Mas você tem que fazer uma fogueira. É a firmeza do ritual de canjerê. Sem a fogueira, por menor que seja, até para evitar danos à natureza, mas você tem que fazer a fogueira, porque a fogueira é a firmeza de um ritual de canjerê. Claro que existe diferença entre gira de mata e ritual de canjerê, tá? Eu estou falando aqui do ritual de canjerê. A maioria das giras de mata e cajueira não se fazem fogueira. Já como eu estou falando aqui também, pelo meu lado, a gente costuma fazer. Muito bem. Aquele caldeirão que a gente aquece com um líquido preparado, né? Um fogo que é feito a lenha. O ritual das cabaças. Gente, é isso que eu quero que vocês vão se inflando a sua curiosidade. O ritual de canjerê, ele se torna interessante por causa do ritual das cabaças, né? A cabaça é o único elemento utilizado como utensílio votivo para a colocação de comidas, feitiços e ebós num ritual de canjerê. Não se usa no ritual de canjerê, não se usa prato, não se usa bacia de ágate, não se usa oberó. É sempre a cabaça. Há sobre a cabaça utilizada nos rituais ameríndios no Brasil, podemos assim dizer o seguinte: a cabaça, ela tem vida, ela tem dono, a cabaça, ela tem entranhas, ela transpira, ela chora, ela geme, ela exala odores. Quantas das vezes nas matas do Nordeste, mesmo aqui no Rio eu já vi várias vezes, a gente, quando adentra as matas, a gente se depara com cabaças e mais cabaças dependuradas nas árvores, né? Com vários ebós, com vários feitiços ali, né? Nas árvores, enterradas também, às vezes com uma pontinha de fora. Ou então levadas pela correnteza dos rios, cabaças que, cortadas ao meio, põe-se uma vela. Esse aqui eu quero dissecar para vocês. Gente, a importância da cabaça no ritual de canjerê. A cabaça, gente, é que o feiticeiro brasileiro, principalmente o feiticeiro do Sudeste, ele